Olá, muito boa noite. Hoje é terça-feira, dia 14 de março de 2023. Hoje nós temos um programa Hora do Strike diferente. Eu vou conversar com o doutor Cláudio Caivano, advogado de alguns daqueles presos do QG de Brasília, porque esse assunto continua no noticiário e, por incrível que pareça, a gente tem só perguntas, quase nenhuma resposta, e eu sei que os advogados também. Doutor Caivano, muito obrigado por participar desse programa aqui especial. Hoje não é um debate entre comentaristas, mas é, de qualquer forma, um programa informativo trazendo informação direto da fonte. E obrigada por disponibilizar teu tempo e tua agenda aí para trazer mais informações para nós. Boa noite. Boa noite, Cristina. Imagina, é uma honra para mim estar aqui com você. Para quem, como eu sempre digo, acompanhava do lado de lá, agora estar do lado de cá realmente é uma honra. Não, estou aqui para responder o que for possível e o que for preciso, né? Que a população precisa saber. A gente não pode esquecer essa triste parte da história brasileira, Cristina. Muito Sim. obrigado pelo convite. Imagina, muitos dos espectadores, dos seguidores aqui do programa Hora do Strike já me acompanham desde a época que o programa era exibido dentro da Gazeta do Povo e até continuaram me acompanhando também lá na Gazeta do Povo depois que o programa ganhou vida própria aqui no YouTube. E por isso já devem ter visto a entrevista que eu fiz com o senhor em janeiro, mais ou menos acho que uns 10 dias depois das prisões, por aí, e ainda era muito recente e, de qualquer forma, ainda tinha gente presa. Alguns já começavam a ser soltos, mas ainda tinha muita gente presa, né? Inclusive alguns desses 15 que o senhor defende. Então, vamos atualizar, né, agora, quase 2 meses depois, como está a situação desses que o senhor defende, para depois a gente entrar na questão de todos os outros, porque, afinal de contas, foi, eu acho, que a maior prisão em massa já vista no Brasil. Não sei se no mundo houve prisão de inocentes dessa forma alguma vez, mas é um episódio muito triste que vai ficar, infelizmente, para a história do judiciário brasileiro como uma mancha negra, né? Como é que está a situação dos seus clientes? Bom, eu tinha 15, né? Como você bem salientou, todos eles tiveram o deferimento da liberdade. No entanto, essa liberdade ainda não chegou para todos. Ainda eu tenho 3 na situação de prisão. Segunda-feira, foi encaminhado, na verdade, antes desses 3 ainda que restam, o 10º, né? 11º, 12º, na 12º. segunda-feira teve a oportunidade de ir para o CIMI, então recebi a fotografia, porque lá na frente do CIMI tem um O rapaz CIMI que é o faz um quê? trabalho, Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico, onde eles colocam a tornozeleira eletrônica. Isso fica fora dos presídios, afastado, é um controle da Polícia Federal, né? Ligado, na verdade, ao Ministério da Justiça, onde eles são encaminhados de ônibus para colocarem a tornozeleira. Então, esse 12º, na segunda-feira, colocou. Lá tem um rapaz que faz um trabalho excepcional, ele é conhecido como tio da marmita. Então, eles, ao saírem ali do CIMI, eles são atendidos, recebem uma oração, um afago, um afeto, a primeira refeição, né, completa que eles conseguem fazer, pelo menos é o que todos eles unanimemente têm dito. E tem uma ONG que compra passagem para eles, tem uma organização que está lá efetivamente para isso e consegue mandar todos de volta para sua casa. Mas eu ainda tenho 3, só um desses 3 ainda não tem o alvará de soltura expedido, os demais têm. Mas só para você ter uma ideia, Cristina, esse deferimento da PGR é de 25 de setembro. Eu tive o deferimento para todos os 15, né? Eu tinha 6 lá, então nesse período só 3 desses 6 foram soltos em quase um mês. Não, amanhã já é dia 15, hoje é dia 14, né? Mas, Quer dizer, peraí, faltam 15 10 de dias para setembro, completar. 15 de março, 15 de Vinte fevereiro, desculpe. 25 de fevereiro foi exarada essa decisão, deferindo a medida, não, tá bom, vamos liberar, e até esse momento ainda constam esses 3. Você vê que vai Ah, tá, não, completar aí porque você logo mencionou a mais, data de 15 mais de um mês. setembro, e eu fiquei pensando, mas por que setembro, se o seu evento foi, acho que foi uma confusão de datas aí. Eles É, foram presos no dia perdão, 9 de janeiro, 9 de janeiro, exatamente, aí aí conduzidos para os presídios, e só agora estão primeiro aquele saindo esses episódio últimos 6. horroroso lá do ginásio, né, da Polícia Federal, que foi chamado por muitos, a meu ver, de maneira apropriada, de campo de concentração, porque é isso que parecia. Sim, Vamos relembrar, né, eles foram colocados dentro de ônibus,
de certa forma, enganados pela polícia do Exército, porque diziam para eles, ó, vocês que estão aqui pacificamente na frente do QG, muitos, né, há 2 meses já, entrem no ônibus, vamos para um local mais seguro. O pessoal foi entrando, foi entrando, foi entrando, né? Centenas, eram 1.400 e poucos, né, no primeiro dia, se não me Exato, engano, né? E aí exato. rodaram Brasília por muito tempo e foram despejados naquele ginásio, onde alguns chegaram a ficar dias. E a gente sabe que no início havia idosos, crianças no meio, animais de estimação, pessoal com cadeiras de praia, com as barracas, com tudo que tinha levado lá para frente do QG. Ninguém sabia o que era aquilo, achando ainda que iam ganhar uma passagem para voltar para suas casas, ou que os ônibus que tinham levado eles para Brasília apareceriam para buscá-los, e não, foram levados para Papuda e para Colmeia, que é o presídio feminino, né? Mais ou menos isso que aconteceu. Exato. Teve audiência de custódia fora dos prazos legais, né? Deveria ter sido no dia seguinte, no Sim, máximo, fora dos prazos legais. Acho bom relembrar isso para a gente saber como chegamos até aqui, né? E aí, sim. depois que eles foram para os presídios, é que começou a ter uma ou outra ordem de soltura. Exatamente. Dia 9 e 10 eles permaneceram lá na Academia Nacional da Polícia Federal, foram sendo encaminhados, terminou-se, pelo que a gente sabe, às 6:30 da manhã do dia 11, aí não tinha mais ninguém lá, né? Os últimos já haviam sido enviados, passaram pela triagem e ali ficaram. Os primeiros foram sendo libertos nas semanas seguintes, dentro ainda do mês de janeiro. Os meus 9, né? Inicialmente, que foram libertados, foram ali até o dia 25 de janeiro, 26 de janeiro, a última pessoa. Depois, até agora, por 60 dias, esses outros 6 ficaram lá, e desde a semana passada eles vêm sendo aí a conta-gotas liberados. O que é preciso ficar claro, Cristina, me permita, é que assim, uma coisa é o número que sai na mídia, Uhum. uma coisa é o número que eles estão veiculando, 149 para cá, 130 para lá, 200 para lá, outra coisa é a realidade. Ainda, segundo as contas do próprio sistema penitenciário, existem quase 500 pessoas presas nos 2 presídios, entre mulheres e homens. Ó, eu estou aqui com a Gazeta do Povo aberta. A última notícia publicada sobre esse assunto é de ontem, segunda-feira, dia 13 de março, 10 horas da manhã. STF concede liberdade provisória a mais 130 denunciados por atos de 8 de janeiro. E aí a gente vinha vendo isso desde a semana passada, Dia da Mulher, teve aquela firula, né, de libertar não sei quantas mulheres, como se isso fosse uma benesse que o ministro tal está concedendo e tal. Aqui nessa reportagem diz, o ministro Alexandre de Moraes concedeu nesta segunda, 13, liberdade provisória a mais 130 presos por suposto envolvimento nos atos de 8 de janeiro. Segundo o ministro, os detidos já foram denunciados e não representam mais risco processual ou à sociedade. Essa era a alegação, né? Que eles representariam risco para a sociedade e por isso precisavam ficar presos. Vamos falar especificamente sobre os 15 que o senhor defende, para a gente ter uma noção real de quem são essas pessoas. Aqueles 9 que foram sendo soltos ao longo de janeiro, já na semana seguinte e nas outras semanas de janeiro, qual é a diferença da acusação que fizeram contra eles e a desses que continuaram e os 3 que ainda continuam presos? Nenhuma, Cristina. Na verdade, não houve indiciamento, tá? Isso é jogar para a torcida, como a gente vem dizendo. Vamos voltar só rapidamente àquela questão que você me perguntou da audiência de custódia. Elas realmente aconteceram ali 3, 4 dias depois que as pessoas estavam lá, pelo volume. A gente até entende como razoável. No entanto, há uma supressão de instância. O que isso significa? Aquele juiz não tinha poderes para determinar a soltura como manda a lei, como manda o artigo do CPP e como manda a portaria do CNJ. Ele tinha que mandar para o Alexandre de Moraes, para o relator desse inquérito 4879, para que eles decidissem, né? Alexandre de Moraes e sua equipe. Sozinho é impossível fazer isso. O processo lá, o inquérito, já tem mais de 10 mil páginas, Cristina. É impossível Porque eles foram acompanhar incluídos tudo isso. naquele inquérito, o famoso inquérito do fim do Exato, mundo, né? exato, exato. Que E aí, depois disso, eles são, na verdade, não há diferença, né? São todos donos de casa, pequenos empreendedores, pessoas normais, podia ser minha mãe, podia ser meu irmão, podia ser uma do tia, Brasil um inteiro, né? parente do Brasil inteiro. Os meus estão concentrados aqui no interior de São Paulo, mas são pessoas naturais, pessoas normais, não tem nenhuma diferença daquilo que a gente vê no nosso dia a dia, pessoas que estavam ali acreditando. E eu quero fazer uma ressalva aqui
importante. Até eu mesmo fui induzido a erro e vou explicar por quê, Cristina. Existe a Lei 14.197, que foi aprovada em setembro de 2021. Ela alterou o artigo 286, que é a incitação ao crime, que alguns já denunciados estão sendo, esse crime está sendo imputado a eles, tá? Incitação ao crime e organização criminosa, como se essa reunião dessas pessoas fosse o cometimento de um crime, porque Isso, eles... porque, desculpe te cortar, mas Imagina? é o que eu tenho pensado e é uma curiosidade minha mesmo, e que bom estarmos conversando de novo. O que me parece, e eu imagino que isso parece também a advogados e a leigos, de pessoas que estão acompanhando isso desde o dia 9 de janeiro, o que me parece é, já que não conseguimos prender em flagrante muita gente, prendemos lá em flagrante algumas pessoas, já que não conseguimos individualizar a conduta, como manda a lei, para fazer uma acusação formal, vamos prender mais um monte para mostrar serviço e vamos acusar de incitação a crime, porque eles estavam lá no QG pedindo isso e aquilo, e isso é incitar crime, que é uma interpretação de uma parte das pessoas aí, inclusive do meio jurídico, mas outra parte não acha que você ir lá pedir SOS Forças Armadas, o que quer que seja incitar crime. Então, é tudo muito subjetivo. Então, assim, a meu ver, uma parte considerável desses presos do QG de Brasília está sendo acusada de outra coisa que não invadir a Praça dos Três Poderes, até porque muitos deles, a imensa maioria, nem estava na Praça dos Três Poderes e muito menos entrou nos prédios, né? Quiçá praticou Exatamente. qualquer ato de vandalismo. Estou certo ou estou errada nessa Tá interpretação? perfeito. Perfeita interpretação. E essa interpretação na questão da incitação ao crime que você falou em relação às Forças Armadas só pode ser dada agora porque essa lei 14.197 que eu ia comentar, ela foi aprovada e sancionada inclusive pelo Bolsonaro em setembro de 2021. Que é E a ela tal incluiu um lei do parágrafo terrorismo, único. não? Essa do Na terrorismo? verdade, ela tem vários artigos, ela altera o 359, né, dá várias alíneas do 359, M, N, L e o T, que eu também vou comentar, ligadas à Lei de Segurança Nacional. Então, extinguiu-se a Lei de Uhum. Segurança Nacional e colocou-se dentro do Código Penal. Ocorre que esse parágrafo único do artigo 286, ele diz mais ou menos o seguinte: incitar a animosidade das Forças Armadas contra instituições ou outros poderes. Então, eles estão imputando essas pessoas imputando a essas pessoas a incitação ao crime baseado no 286, parágrafo único. Esse parágrafo. Mas é muito importante aquilo que você acabou de dizer. Uma pessoa que está à frente de um QG, clamando pela ajuda das Forças Armadas, porque SOS é um Um pedido de chamamento socorro. universal de ajuda, um pedido de socorro. Então, não pode ser incitação violenta, muito menos a animosidade das Forças Armadas. E eles estão fazendo essa interpretação alargada para imputar a eles esse crime. E o outro crime que eles estão imputando, como a gente já falou, é a organização criminosa. Como se você reunir-se para conversar ou para pedir algo, ou mesmo para estar à frente do QG, fosse o cometimento de um crime. E a gente precisa dizer que isso não só é previsto na Constituição Federal, como o artigo 359-T, que também está descrito nessa mesma lei 14.197, ele anula esse parágrafo único. Por quê? Porque essa manifestação, né, seria livre, mesmo que você clame por objetos e questões sociais e políticas. Inclusive, eu não sei se você vai lembrar, mas no dia 12, se eu não estiver muito enganado, dia 12 de novembro, quando as pessoas já estavam diante dos QGs, o Exército exarou aí uma portaria, um comunicado em que dizia justamente sobre o artigo 359-T, dizendo que aquelas pessoas estavam em manifestação legítima. Portanto, há um conflito de normas, como eu chamo. Um artigo, né, o parágrafo único do 286 contra esse 359. Então, é só a cereja do bolo para dizer que está tudo errado, como diz minha amiga Fabi Barroso sempre. Está tudo errado. Isso, e não bastasse essas prisões, a meu ver, absolutamente ilegais, e muitos juristas, muitos advogados, muitos estudiosos do direito e profissionais do direito têm dito isso também, então eu sei que há muitas controvérsias. Quem está do lado de lá acusando normalmente está movido por uma ideologia política, que é essa
a dominante no país, no atual governo, e que promove perseguição a pessoas que pensam diferente. Isso está claro, acho que não tem nem o que questionar aqui, embora nos acusem de fake news, de discurso de ódio, quando a gente traz esses questionamentos à tona, a gente sabe bem como é que a banda toca do lado de lá, mas, de qualquer forma, essas pessoas estão saindo depois de 2 meses encarceradas, depois de terem libertado presos condenados com provas, né, que passaram por julgamento pelo devido processo legal, que efetivamente cometeram crimes, sem nenhuma dúvida no meio jurídico, sem nenhum questionamento, pagavam suas penas, mas precisou-se abrir espaço para esses 1.400 que de repente vieram para cá e são perigosíssimos para a democracia. Discursinho, né, da esquerda. E aí soltaram. Então tem muito bandido na rua, e esses que agora começam a ser soltos, que não são bandidos, que estão presos e acusados, a meu ver, ilegalmente, estão com tornozeleira eletrônica, estão impedidos de sair do país, passaporte confiscado, enfim, um monte de penalidades, sem ter tido sequer o direito ao devido processo legal, quiçá o trânsito em julgado, que fez bandidos condenados em 3 instâncias saírem para concorrer a eleições, né? Então tudo realmente uma distopia, não é à toa que a gente está vendo tanto analista comparar com 1984, com outras ficções escritas no passado aí, porque é quase Sem dúvida. inacreditável, né? Se não fosse realidade, a gente diria que era alguém muito imaginativo criando essa narrativa. E para Exato. onde Devido ao vamos? processo. Essa pergunta é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque, veja, devido ao processo legal não tem, ampla defesa e o contraditório não existe, o duplo grau de jurisdição não existe, o princípio do juízo natural não existe. Então, houve uma supressão, um atropelo de direitos e garantias fundamentais dos indivíduos que estavam única e exclusivamente clamando por questões político-sociais somente para dizer, olha, nós precisamos de ajuda, a sociedade precisa voltar a um ponto natural. E isso realmente foi vilipendiado e eles pagaram com a sua liberdade, Cristina. Sem falar a questão do foro privilegiado, né? Aí não sei se essa lei específica Exato. coloca o STF como um tribunal penal, porque até onde eu saiba não é. Ele é constitucional, não Não. deveria nem estar com esse tipo de julgamento lá, né? Perfeito. Nenhum deles, né, até onde a gente tem a notícia, nenhum deles tem foro privilegiado. Não tenho notícias de que tem um vereador, um deputado ou um governador preso. Né? São pessoas, como eu disse, pessoas comuns, pessoas normais como nós. Agora, ainda que você pudesse pensar, olha, mas teve a invasão ao prédio público do STF, mas isso não dá o direito, através da portaria do artigo 43 do regimento interno do STF, deles cuidarem, porque o artigo trata de investigação, não de questão de você processar, julgar, enfim, tudo isso a gente também já sabe, sem contar, Cristina, que atos antidemocráticos não é tipificado. Não existe uma lei, não existe um artigo inserido no Código Penal para dizer sobre isso. Ela está na mesma esfera do fake news, que inclusive essa semana está completando 4 anos aquele inquérito. Eu quero crer que este não vai durar, né? Embora pela quantidade de pessoas inseridas nele, provavelmente ele tenha o dobro do tempo se continuar as coisas dessa maneira. E aí vamos para o outro assunto da live, que também diz respeito a você por motivos óbvios, e todos nós queremos saber, que é investigação. E a gente sabe que o foro adequado agora é o próprio Congresso, né? Que inclusive deveria, tem falhado muito, mas deveria ser o fiscal dos outros poderes quando os outros poderes não cumprem suas prerrogativas, né, legais previstas na Constituição. É o caso do judiciário, que a gente tem visto aí há tantos anos, há 4 pelo menos, né, enfim, praticando atos que são absolutamente questionáveis. Pelo menos deveria ser julgado, né, no Congresso, e não é. Já falamos muito disso em outros programas aqui, mas eu acho que vale a gente entrar na questão da CPMI do 8 de janeiro, porque o senhor esteve em Brasília essa semana, conversou com parlamentares. Para quem está fora da política, como que foi qual foi a impressão que ficou depois da saída a Brasília? Eu vou me permitir, e tenho certeza que você vai entender, Cristina, não vou nomear, né, Uhum.
ou seja, fazer uma referência nominal a cada um, nem dos senadores, nem dos deputados que nós estivemos presentes. Nós estávamos lá num grupo pequeno de advogados, éramos 5 advogados, e percorremos vários gabinetes. É óbvio que o nosso intuito é no sentido de a instauração da CPMI acontecer, essa investigação poder ocorrer e, ao final, ficar provado que essas pessoas não tiveram nenhuma participação, que tudo o que elas fizeram foi o exercício do seu direito garantido na Constituição Federal e que elas sejam anistiadas. Esse era o mote da nossa visita. Nós chegamos até lá, passamos terça, quarta e quinta da semana passada e percebemos um clima extremamente tenso, que pode ser explicado por essa disputa entre o governo e os próprios deputados, nessa coisa de põe nome, tira nome, paga para tirar nome, outros nomes entram, mas tudo que está acontecendo lá está acontecendo a portas fechadas, né? Se é que você me entende, tem reunião para cá, reunião para lá, para ver o que eles conseguem fazer em vários outros sentidos. A gente está vendo, sim, um movimento forte, não só para essa CPMI, mas para outras CPIs que vão acontecer também no decorrer aí dos próximos meses, eu acredito, mas, obviamente, eles temem represálias. O outro lado é muito forte, é como você disse, está amparado pelo próprio judiciário, né? A gente não tem segurança jurídica nenhuma, então me pareceu bastante normal que eles estejam apreensivos. Mas a receptividade, pelo menos dos deputados e senadores do nosso lado, né, mais ligados à direita, que estão trabalhando para a instauração dessa CPMI, nos deixou bastante otimistas. É isso que eu posso te dizer de momento, para não ser leviano e não correr o risco de dar uma informação equivocada. A gente tem esperança de que ela seja logo, até porque nos explicaram o regimento, então a gente entende que vai mesmo ser instaurada e que logo a gente tem aí muitas provas vindo à tona, Cristina. Então, só para atualizar aqui na Gazeta do Povo também, publicado no fim da tarde de hoje, desta terça-feira, né, 14 de março, saiba quem são os deputados que desistiram de apoiar a CPMI do 8 de janeiro. Não aumentou o número, continua em 4 dos que tinham assinado que retiraram. Então, realmente eu acho que essa conversa de advogados, levando a situação real dos presos lá para dentro dos gabinetes dos parlamentares, a pressão de todos nós, eleitores, que queremos a verdade nas redes sociais e tudo mais, está surtindo efeito. Então, só para atualizar, acho importante a gente dizer quem são os que queriam investigar e agora não querem mais, os que desistiram de retirar a assinatura: deputados José Nelto, do PP de Goiás, deputado Célio Silveira, do MDB de Goiás, então 2 deputados goianos, atenção goianos com quem vocês elegem aí, deputado Pastor Gil, do PL do Maranhão, e deputado Chiquinho Brazão, do União Brasil do Rio de Janeiro. Esses tinham assinado, queriam a investigação e, de repente, desistiram. A gente sabe que está tendo muito pedido lá por parte do governo, então imagina até qual é a moeda de troca. Já até vazou de integrantes do governo Lula que o governo está negociando emendas parlamentares, o que é obrigação do governo, obrigação de distribuir para os deputados, agora está fazendo chantagem, né, para usar uma linguagem popular. Só distribui para quem retirar a assinatura. Mas vamos lá, o pessoal está firme. Até agora, dos que continuam, né, com a assinatura lá, 191 deputados, quando seriam necessários apenas 171 assinando, e 35 senadores, quando o mínimo é 27. Então, tem folga aí. O que falta para instalar? Falta o presidente do Senado, sempre ele, Rodrigo Pacheco, ler o relatório do pedido de CPMI, porque como é um pedido conjunto, o Senado tem um poder maior nessa hora e ele, embora tenha muito mais deputados pedindo, né, 191 deputados, 35 senadores, é o presidente do Senado que precisa ler o pedido de instalação de CPMI e aí é instalado automaticamente. Diz o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, em outras entrevistas aí que eu li nos últimos dias, que em breve, não sei se essa semana ainda, mas em breve vai acontecer pela primeira vez no ano uma sessão conjunta de Câmara e Senado. E pelo regimento das duas casas, é nessa sessão que tem que ser lido o pedido de CPMI. Então, vamos continuar acompanhando, exercendo nossa pressão, nosso papel cidadão aqui para pedir por essas pessoas. Para finalizar,
Como clientes, eu imagino que eles estejam, esses que já voltaram para casa, ainda em contato com o senhor. Como é que está o estado psicológico mesmo deles? Como é que eles estão? E de saúde também, depois de 2 meses na cadeia. Alguns menos, Hoje mas alguns mesmo, deles 2 meses, né? sim, hoje mesmo uma delas me ligou, né, uma pessoa me ligou, ficamos conversando, porque há muitas dúvidas. Eu não sei se você sabe, mas vou te dar essa notícia aqui em primeira mão. Muitas das tornozeleiras eletrônicas que eles saem de lá de Brasília foram trocadas, né? Para quem já estava aqui, foram trocadas por estaduais. Então houve um problema aí. Há uma denúncia de um deputado, eu também não vou citar o nome dele, de que foram trocadas em virtude de provavelmente terem escutas. E aí a gente estaria diante de mais um vilipêndio de direito, né? A dignidade da vida humana aí totalmente violentada, porque o seio do lar foi violentado, né? Foi invadido. E essas determinações aqui em São Paulo, elas são um pouco diferentes do que eles saíram de lá de Brasília. Ou seja, lá em Brasília, a informação era de que eles tinham que voltar para casa e estar em casa entre 22 e 5 da manhã. Aqui em São Paulo é entre 19 horas e 6 da manhã. Então, o período é mais alargado. Fora isso, eles estão sendo torturados, ao menos é da forma que eu vejo. Por quê? Porque além da tornozeleira eletrônica descarregar de forma muito fácil, ela toca, emite sinais sonoros e luminosos por todo o dia. E quando isso acontece, fica 15 minutos consecutivos nesse disparo, estejam eles onde estiverem. Então, eles atendem telefones do pessoal de monitoramento liga para o telefone que eles indicam, ou um marido, um filho, um pai, enfim, aquele telefone que eles indicam, e imediatamente são mandados de volta para casa. E aí, essa pessoa que me ligou hoje disse mais ou menos o seguinte: aí eles me mandam ficar fora de casa, fora de não debaixo de uma laje, ao ar livre, esperando que eles monitorem e vejam se eu estou carregando de fato. Eles conseguem monitorar, inclusive, a quantidade de carga que a tornozeleira eletrônica tem. E quando baixa de 30, eles começam a entrar em contato para que a pessoa volte a carregar. Então, isso torna-se um É inferno uma na vida da pessoa, é escravidão, dessa né? É forma que eu uma estou vendo. verdadeira Uma escravidão. escravidão, Quer dizer, eles estão num exatamente. conforto razoável por terem saído de uma Isso, cela de cadeia lotada, num ambiente insalubre, que a gente sabe que os presídios são, e são porque são para abrigar criminosos que não conseguiram conviver em sociedade, que assaltaram pessoas, que roubaram ou destruíram patrimônio alheio, ou atentaram contra a própria vida humana, quando não mataram pessoas, né? Esses vão para ambiente insalubre e a sociedade aceita, porque é uma punição pelo que cometeram. Agora, pessoas inocentes estarem nesse ambiente realmente não é aceitável. Aí, considerando isso, estando em casa, né, junto dos seus entes queridos, obviamente que estão numa situação melhor, mas realmente eles estão escravos de um equipamento eletrônico ineficiente, a gente não sabe se é proposital, se não é realmente uma tortura provocada para deixar essas pessoas loucas, não tem outra palavra. Tipo, vou castigá-las, já que elas não seguem a mesma ideologia que eu, para elas nunca mais ousarem ir para a rua gritar qualquer coisa que não seja o que eu quero que elas gritem. É mais ou menos isso que está sendo feito. E é vejo dessa maneira. às centenas, né? Se fosse um ou dois já seria absurdo, mas às centenas. Exatamente, porque isso aconteceu em outros estados também, né, Cristina? Então, pessoas espalhadas pelo Brasil todo, e aí as pessoas tiveram a sua tornozeleira também trocada. Imagino que esteja acontecendo, mas as pessoas tendem a não reclamar. Você colocou muito bem, a questão da comida, por exemplo, é um grande exemplo dessa diferenciação. É um tratamento para um preso, para uma pessoa que, como você disse, não conseguiu conviver normalmente em sociedade. Agora, para nós, né, pessoas de bem, que não estamos preparados para isso, não nos sujeitamos a esse tipo de risco, comer aquela comida, obviamente, fez muito mal a eles. Alguns relatam que tiveram problemas de readaptação, né? Saíram muito magros, debilitados. Psicologicamente, você pode imaginar, tenho certeza, saíram exauridos, né? Psicologicamente. A gente
está colocando à disposição, tem um grupo de psicólogos que se dispôs a fazer serviço pro bono também para ajudá-los, para auxiliá-los. Então, vão começar esse trabalho, porque eles realmente saem exauridos. Eu acompanhei uma delas que saiu na sexta-feira da outra semana, que eu estava em Brasília também, e foi nítido, né? A pessoa só consegue chorar, só consegue te agradecer. E eu vou dizer aqui, sem medo nenhum, mesmo sendo advogado, nós não estamos fazendo absolutamente nada. O nosso trabalho limita-se em fazer uma petição, que a gente poderia fazer para qualquer pessoa, e tentar colocar aquilo dentro de uma PET, né, que eles chamam PET 10.820, esse inquérito 4879, e rezar pelo crivo magnânimo do relator, para que ele olhe para essas pessoas, porque tudo que tem sido dito na mídia, e agora, graças a Deus, que está sendo reverberado, né? Ontem teve um tutorial, um editorial, né, do Estadão, que depois foi reverberado na própria Jovem Pan. Hoje estava continuando a se falar sobre isso. Isso é muito importante para nós, para colocar um holofote sobre tudo isso que está acontecendo. E Porque a até grande então era verdade, só a Gazeta do Povo e Revista Oeste, nenhum outro veículo dando voz, exato, nem para advogados e nem para essas pessoas através dos advogados, os comentaristas também fingindo que não estavam vendo isso acontecer, jornalistas, uma coisa exatamente. deplorável, realmente muito triste. Só vocês. Você foi a primeira a me chamar para me ouvir, depois a Revista Oeste também me ouviu, né, o programa, e ficou nisso. Era muito difícil você ter um espaço para falar sobre isso. A gente faz no canal, mas é muito pequeno o acesso, né? Então, isso está sendo importante, mas tudo que está sendo dito é verídico. Todas as decisões, até da própria PGR, Cristina, é tudo copia-cola, é tudo igual. É porque os Então, processos também estão fora do que manda a lei, né? Quando há processo, na exatamente, verdade. A gente sabe que exatamente, foi tudo muito, exatamente. muito feito no atropelo ali. E não vamos encerrar essa entrevista aqui, esse nosso bate-papo, sem lembrar dos presos anteriores a 8 de janeiro, que tem o cacique Sererê, tem a Sim, ativista Clio, tem o exato. deputado, o deputado Roberto Jefferson. Ah, mas ele atirou contra a polícia. Escute, ele atirou. Errou, obviamente, errou, mas isso aí é um processo à parte. A polícia estava chegando para prendê-lo por crime de opinião, que é mais um crime que não tem no Brasil. Depois do 8 de Exato. janeiro, mas não vinculado ao 8 de janeiro, Daniel Silveira voltou para a cadeia, está indultado pelo presidente Bolsonaro, um indulto que o STF continua fingindo que não viu. Então, está tudo absolutamente errado nesse país. Não dá para ficar fechando os olhos para isso. Quem fecha os olhos é conivente, é como eu vejo a situação. Doutor Caivano, muito obrigada, viu, por mais essa entrevista. Agradeço também aos espectadores do Hora do Strike aqui, que tentaram acompanhar ao vivo, deu um problema na transmissão, precisamos gravar e subir esse vídeo depois, mas de qualquer forma, o importante é que a informação chegue. Para finalizar, só vou te pedir que deixe os contatos das suas redes sociais para quem quiser te acompanhar, saber mais informações, como é que pode ter as notícias no dia a dia. Muito obrigado, Cristina, mais uma vez. Conte comigo sempre. É uma honra estar aqui com você, de verdade, não estou falando da boca para fora. É assim que eu me sinto. Importante mesmo a gente ter esse espaço e não deixar. Tem até um filme que trata de episódios lá daquele período macabro da história da humanidade, o nazismo, que tem esse título, né? Para sempre lembrar. Então, é importante que a gente continue falando sobre esse assunto, sobre esse episódio nefasto da história brasileira, para a gente nunca esquecer. É disso que se trata. Então, agradeço profundamente. Tudo que eu faço, todas as minhas redes sociais têm o meu nome. Então, basta pôr o arroba na frente do nome, sem espaço, Cláudio Luiz Caivano, vai me achar no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter também, Cristiano. E você tem colocado corriqueiramente informações sobre a Sim. situação, né? Exatamente. Às vezes, se não diariamente, né? Dia sim, dia não, estou mantendo as pessoas informadas sobre os acontecimentos. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, resiliência, força, né, Obrigado, e querido. fé sempre para a gente poder seguir adiante e ainda vamos Amém. ver. Eu tenho dito isso, eu ainda quero viver para ver essas pessoas indenizadas. Espero que as indenizações saiam da conta bancária do CPF de quem cometeu o crime de acusação ilegal, prisão ilegal. Vamos ver se a gente consegue ver isso acontecer no Brasil. Obrigada, viu? Boa noite.